A Nestlé é a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. Eles possuem mais de 2.000 marcas diferentes e vendem cereais, chocolate, café, comida para beber, água, sorvete e muito mais. Na verdade, seria difícil ir às compras e não comprar algo que é propriedade da Nestlé. E, no entanto, a empresa é acusada de algumas coisas realmente horríveis, incluindo a escravidão infantil, tirar a vida de bebês, explorar os pobres, alegar que a água não deveria ser um direito humano e inúmeros outros escândalos. Então, qual é a verdade? E se a Nestlé realmente é tão má, como eles estão crescendo com isso? Este vídeo é uma viagem ao mundo sombrio da Nestlé. E vamos olhar atrás da máscara de uma das empresas mais controversas do mundo. Mas, para entender a história da Nestlé, primeiro precisamos olhar para o homem que começou tudo. A história da Nestlé começa com o nascimento de um menino em Frankfurt, em 1814. Henri Nestlé foi o 11º de 14 filhos e nasceu numa família de vidraceiros, onde o comércio de corte e produção de vidro foi passado de pai para filho por muitas gerações. No entanto, à medida que envelheceu, Henri ficou fascinado com a química e decidiu que queria ser farmacêutico em vez de dirigir o comércio da família, o que causou um pouco de separação entre ele e seus pais. Mas Henri estava determinado a seguir seu próprio caminho e aos 15 anos começou a trabalhar como aprendiz de farmacêutico, antes de deixar sua cidade natal na Alemanha e ir morar na Suíça, onde trabalhou inventando remédios e experimentos químicos. Foi na Suíça que Henri começaria uma das maiores corporações do mundo. De fato, até hoje, a Suíça continua sendo a sede da Nestlé, mas foi só muito mais tarde em sua vida que Henri começou a Nestlé. Antes da chance de sua vida, Henri tentou todos os tipos diferentes de ideia, como ele começou a produzir e vender licores, vinagres, rum, limonada e até fertilizantes. Mas nenhuma de suas ideias de negócios parecia decolar. Foi só quando Henri estava na casa dos 50 anos que ele finalmente teve seu grande avanço. Tudo começou quando Henri leu relatos de que a mortalidade infantil havia se tornado extremamente alta, porque muitas mulheres não conseguiam amamentar seus filhos ou seus filhos eram alérgicos ao leite. Henri percebeu que esse enorme problema também era uma grande oportunidade. Havia claramente uma grande necessidade de uma alternativa artificial para a amamentação, que poderia salvar inúmeras vidas de bebês. E assim, Henri começou a estudar todas as informações existentes sobre leite materno e realizar uma série de experimentos em seu laboratório com vários ingredientes diferentes. Mas salvar a vida de crianças não foi a única coisa que empurrou Henri dia e noite para encontrar substitutos do leite materno. Sua própria tragédia também desempenhou um papel, pois a esposa de Henri tinha muitos problemas de saúde e, portanto, foi incapaz de dar à luz. Então, como forma de canalizar seus instintos maternais, ela se tornou extremamente preocupada com os bebês de outras pessoas e empurrou Henri para criar um substituto do leite materno que pode salvar vidas. E em 1867, ele conseguiu. Henri havia criado uma das primeiras fórmulas para bebês, essencialmente uma mistura de leite de vaca, farinha e açúcar, que pode ser um substituto do leite materno natural. Henri então criou uma empresa chamada Nestlé para começar a vendê-la. E então, a Nestlé começou com grandes intenções. Um cara humilde, criando um produto que salvava vidas de bebês que não conseguiam ser amamentados naturalmente. Infelizmente, esta não é uma história de sucesso reconfortante, porque o produto que iniciou o domínio da Nestlé foi também o produto que mais tarde destruiria vidas e criaria um escândalo internacional. E como a Nestlé cresceu em um conglomerado gigante, eles se envolveram em todos os tipos de controvérsias sombrias. Mas vamos falar sobre isso. Ele não podia acreditar que tudo estava acontecendo tão rápido e o dinheiro estava chegando com o enorme sucesso deste primeiro produto. Henri então fez parceria com um chocolateiro suíço para criar outro novo produto.
e em 1875 eles criaram o primeiro leite achocolatado. Em apenas alguns anos, Henry deixou de ser um pequeno farmacêutico desconhecido na Suíça para um dos homens mais ricos do país. E a Nestlé estava crescendo cada vez mais a cada mês. Mas, de certa forma, era tudo um pouco demais para Henry, que estava entrando nos estágios finais de sua vida e queria relaxar e passar mais tempo com sua esposa. E assim, alguns anos depois, Henry decidiu se aposentar e vender sua empresa. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Os novos proprietários que assumiram a Nestlé tinham grandes planos para expandir a empresa e em 1905 eles se fundiram com uma empresa rival que vendia produtos similares, chamada de Anglo-Suez, e juntos ficaram conhecidos como Grupo Nestlé. Ao reunir todos os seus recursos em vez de competir, eles conseguiram dominar mais facilmente o mercado e expandir suas linhas de produtos. Na década de 1920, a Nestlé estava criando novos chocolates e bebidas diferentes. E em 1938, eles criaram o primeiro café para o mercado de massa. O timing foi ótimo, pois o café instantâneo ajudou a manter os soldados acordados durante a Segunda Guerra Mundial. E assim, foi incluído em todas as rações de emergência de cada soldado dos Estados Unidos, bem como a criação de novos produtos do Grupo Nestlé com bastante frequência. Eles compraram outras empresas nas quais viram potencial ou que pensavam que poderia ser uma concorrência séria. E assim, com o passar dos anos, a lista de produtos da Nestlé cresceu e cresceu, assim como sua riqueza e poder. Infelizmente, isso não foi o suficiente para eles, e os bastidores do seu plano estavam sendo elaborados. Um plano que renderia milhões de dólares, arriscando milhões de vidas. Quando Henry Nestlé criou sua fórmula para bebês em 1867, toda a ideia era um complemento para ajudar as mães que não podiam amamentar seus filhos. Certamente não para tentar substituir completamente o leite materno. E a razão para isso é que os estudos mostraram isso. O leite materno natural é mais saudável do que qualquer fórmula. O leite materno natural é amplamente recomendado pela Organização Mundial da Saúde, Associação Médica Americana, Unicef e inúmeras outras organizações. Então, por algum tempo, a fórmula infantil foi vendida simplesmente como uma alternativa para quem precisava. Mas, na década de 1970, cerca de 100 anos depois que a empresa começou, as vendas pareciam estar diminuindo e a Nestlé começou a ficar gananciosa. Eles se perguntaram o motivo, se eles pudessem vender essa fórmula para bebês para todas as mães, não apenas para aquelas que realmente precisam. Apesar de todos os outros produtos que a Nestlé lançou, o Baby Fórmula foi ainda um dos maiores fabricantes de dinheiro da Nestlé. E isso porque tem margens de lucro muito mais altas. Então, imagine quanto dinheiro mais eles poderiam ganhar se pudessem expandir seu mercado para todas as mães. Assim, a Nestlé iniciou uma campanha para minar o leite materno e anunciaram sua fórmula infantil como sendo superior, manipulando as mães, acreditando que a fórmula da Nestlé era uma necessidade para a saúde dos seus bebês e que seria melhor para as crianças do que a amamentação, quando na realidade a evidência era o contrário. A fórmula da Nestlé era muito inferior ao leite natural, pois não contém muitos dos nutrientes que ajudam os bebês a combater doenças e mantê-los saudáveis. Ao encorajar as mães a mudar quando não precisavam, estava colocando seus bebês em maior risco de infecção e desnutrição. Para garantir que as mães acreditem nessa informação, a Nestlé começou a pagar médicos e hospitais para vender sua fórmula, pedindo-lhes para dizer às mães que era melhor do que amamentar. A Nestlé então aumentou ainda mais isso na África e na Ásia, onde eles contrataram vendedoras para se vestirem como enfermeiras e convencer as mães a deixarem de amamentar e usar sua fórmula em vez disso. Essas vendedoras eram pagas com comissão, ou seja, quanto mais fórmula elas vendiam, mais dinheiro elas ganhavam, encorajando-as a vender a fórmula de forma muito agressiva, o que eles fizeram.
Essas vendedoras, posando como enfermeiras genuínas, andavam pelos corredores das maternidades ou até mesmo visitavam as mães em suas casas, sem avisar, e vendiam a fórmula infantil da Nestlé. E fica muito pior. A Nestlé conseguiu que essas enfermeiras falsas distribuíssem amostras grátis de sua fórmula para as mães, exceto que eles deram amostras suficientes para isso. Então, quando as amostras acabassem, as mães teriam parado de produzir leite naturalmente e, portanto, não teriam escolha a não ser pagar pelo caro produto da Nestlé para manter seu filho vivo. Isso provou ser muito bem-sucedido e lucrativo para a Nestlé. E então, eles expandiram esse plano para muitos outros locais, mas especialmente nações em desenvolvimento, onde muitas das mulheres não foram educadas o suficiente para saber que a informação que eles estavam recebendo não era verdadeira. Afinal, se uma mulher que parece ser uma enfermeira qualificada está lhe dizendo que seu bebê precisa deste produto, você só vai acreditar nelas. Claro, as consequências foram fatais. Estima-se que milhões de bebês morreram ou ficaram severamente deficientes em nutrientes essenciais. Por causa disso, o pior impacto foi em países do terceiro mundo, onde não havia acesso à água potável. O grande problema era que a fórmula do bebê tinha que ser misturada com água. E, no entanto, a Nestlé estava convencendo as pessoas de que precisavam usar essa fórmula infantil em locais onde a água potável era muito escassa. Então, a fórmula estava sendo misturada com água poluída e contaminada. Isso estava deixando os bebês doentes. Para piorar ainda mais as coisas, muitas dessas mulheres não podiam comprar a fórmula para bebês da qual seu bebê agora depende. Em vez disso, elas o diluíram com ainda mais água, o que significava que os bebês não receberam o suficiente dos nutrientes que precisavam da fórmula, levando à desnutrição. Não ajudou que as instruções na embalagem estivessem em inglês e a maioria das mães desses países não sabiam ler na sua língua nativa. Então, eles nem perceberam que estavam diluindo tanto que estavam deixando seus filhos famintos. Isso também significava que muitas delas não sabiam que precisavam ferver a água primeiro para evitar que as bactérias deixassem o bebê doente. Por um tempo, a Nestlé não fez nada sobre isso e parecia estar fugindo de tudo. Mas então, em 1974, uma publicação intitulada The Baby Killer especialmente chamou as consequências sérias de empurrar agressivamente a fórmula infantil nesses países. A Nestlé foi listada por seu envolvimento na criação de uma necessidade que não existia antes, convencer os consumidores de que o produto era necessário e, em seguida, deixá-los viciados nisso, ignorando as consequências trágicas. Quando isso foi traduzido para o alemão por ativistas suíços, foi dado o título muito contundente: Nestlé mata bebês, o que levou a Nestlé a tomar medidas legais contra eles. Mas era tudo tarde demais. Toda essa cobertura criou um escândalo internacional para a Nestlé e boicotes foram lançados contra eles em vários países. Apesar disso, a empresa permaneceu quieta sobre o assunto. No entanto, eles não podiam fugir disso. Em 1978, executivos da Nestlé foram levados ao Senado dos Estados Unidos para questionar sobre o impacto do leite em pó da Nestlé em todos esses bebês doentes ou moribundos. E logo depois, novos regulamentos foram introduzidos pela Organização Mundial da Saúde. Eles disseram que as empresas não podiam comparar o leite materno com alternativas ao leite de fórmula em seus anúncios. Mas países pouco regulamentados em grande parte do Sudeste Asiático e do Pacífico, os regulamentos e as leis não eram tão bem aplicadas, o que significa que eles precisariam dobrar seu marketing em muitos desses países subdesenvolvidos, com menos restrições e, portanto, os lucros continuariam a aumentar. Enquanto isso, em lugares como os Estados Unidos, onde as vendas estagnaram, eles tentaram mudar sua imagem manchada e promover leite materno usando alguns anúncios muito bizarros com algo chamado de super bebês. Mas não ajudou.
A ideia era tentar distanciar-se da atenção negativa da mídia que eles receberam, passando a impressão de que eles mudaram, apesar do fato de que eles ainda estavam usando as mesmas táticas de exploração para empurrar sua fórmula em países onde eles ainda poderiam se safar. Ainda em 2018, um relatório da Save the Children descobriu que a saúde de milhões de crianças vulneráveis estava sendo colocada em risco por causa das táticas de marketing agressivas usadas pela Nestlé e várias outras corporações gigantes. No entanto, apesar de todos os problemas extremamente sérios que suas táticas causaram, lamento dizer que quando se trata do passado sombrio da Nestlé, estamos apenas começando. Em 2005, o CEO da Nestlé sugeriu que ter acesso à água não era um direito humano básico. Depois que a mídia o criticou por isso, ele voltou atrás. Mas, para ver se eles realmente mudaram, podemos simplesmente olhar nas ações da Nestlé quando se trata de água. Por exemplo, no Paquistão, em 2013, a Nestlé começou a desviar o consumo de água limpa para longe de aldeias e cidades. E depois começou a engarrafar essa água em suas fábricas para vendê-la de volta para as mesmas pessoas de quem eles tiraram a água. Mas por um preço muito mais alto. O grande problema é que a Nestlé tinha tomado tanta água que milhares foram forçados a beber água suja. Porque essas pessoas não podiam comprar água cara, que, lembre-se, já era deles. A estratégia da Nestlé foi essencialmente privar as pessoas de uma necessidade como água limpa e, em seguida, fornecê-las como uma alternativa cara. Desde que a Nestlé chegou ao país, há relatos de que eles secaram a terra e fizeram com que os níveis de água afundassem centenas de metros. E não é apenas nos países em desenvolvimento que a Nestlé faz isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando a Califórnia sofria de secas, muitas empresas mudaram suas operações para fora do estado, mas não a Nestlé. Em meio a essa grave escassez de água, as águas da Nestlé continuaram a bombear 705 milhões de galões de água doce dos parques nacionais da Califórnia, drenando alguns dos recursos hídricos restantes do estado para vender de volta aos californianos. E quando perguntado sobre isso, o CEO da Nestlé disse que se ele pudesse engarrafar mais água da Califórnia para obter lucro durante a seca, ele faria o mesmo em estados vizinhos. Foi relatado que a Nestlé bombeou 747 litros de água doce a cada minuto das reservas do estado e no dia seguinte pagou apenas $200 para levar 130 milhões de galões de água do Michigan, após a Nestlé causar uma redução drástica dos níveis de água do estado. Um juiz finalmente ordenou que eles interrompessem suas operações devido aos danos ecológicos que estavam causando. Talvez poucos sabiam, mas a realidade é que a Nestlé tem a maior operação de água engarrafada do mundo e possuía mais de 50 marcas de águas engarrafadas. Portanto, a Nestlé é incentivada a segmentar locais com água limpa limitada disponível de seus próprios recursos naturais. Porque se eles comprarem lotes de suplementos naturais de água, eles criariam uma escassez, criando uma demanda massiva. Se você viu Mad Max Estrada da Fúria, você pode se lembrar do cara que estava segurando toda a água. E isso não é tão diferente da abordagem da Nestlé. Mas talvez a inspiração da Nestlé seja o clássico show britânico Only Fools and Horses. Em um episódio, os personagens decidem vender água engarrafada, alegando que veio de uma fonte natural, quando saiu direto da torneira. Agora, esse show era uma comédia, mas a Nestlé decidiu basicamente fazer isso na vida real. A Nestlé simplesmente engarrafou a água que vem dos mesmos suprimentos municipais que a água da torneira e anunciou como se viesse de uma fonte natural e pura, permitindo-lhes adicionar uma enorme marcação ao preço. Quando, na verdade, era só comprar um tanque de água por $10 e usar para encher milhares de garrafas plásticas e revender essa glorificada água da torneira, lucrando $50 mil. Quando você pega uma barra de chocolate, provavelmente a última coisa em sua mente é como aquela barra de chocolate foi feita.
Mas a verdade brutal é que descobriram que a Nestlé usava trabalho forçado e até escravidão infantil nas fazendas onde os grãos de cacau eram colhidos. E por um tempo, essa mão de obra barata e exploradora passou quase despercebida, levando a baixos custos e altos lucros. Mas então, no ano 2000, saiu um relatório que dizia que a Nestlé era culpada de comprar chocolates de sangue e que a Nestlé tinha plena consciência de que escravizados crianças trabalhavam em suas plantações. Agora, isso também era uma realidade para muitas outras das grandes empresas de chocolate. Assim, no ano 2000, Nestlé, Cadbury e Mars prometeram parar de fazer sua escravidão de chocolate até 2005. Exceto que eles não fizeram. Os anos voaram e eles continuaram perdendo todos os prazos que estabeleceram. De fato, em 2005, o Fundo Internacional dos Direitos do Trabalho apresentou um processo contra a Nestlé e outras empresas de fabricação de chocolate, representando 3 crianças malianas, alegando que as crianças foram traficadas para a Costa do Marfim, forçadas à escravidão e frequentemente espancadas na plantação de chocolate. A resposta da Nestlé a incidentes como este era sempre a mesma. Disseram que era impossível acompanhar tudo nessas plantações, mas eles prometeram tentar e melhorar a sua situação. Mas então, mais alguns anos se passaram e parecia que nada havia realmente mudado. Em 2010, um documentário chamado The Dark Side of Chocolate trouxe atenção à mídia sobre como as crianças estavam sendo roubadas longe de suas casas e famílias. Estão sendo forçadas a trabalhar nas plantações por muito pouco ou nenhum dinheiro. Uma investigação em 2020 descobriu que crianças de até 8 anos estavam colhendo café nas fazendas de um dos fornecedores da Nestlé. Foi relatado que as crianças trabalhavam 7 dias por semana, carregando sacos que pesavam o dobro do seu peso e recebiam cerca de $1 por hora para o seu trabalho. No entanto, mais uma vez, a Nestlé negou conhecimento disso e disse que tentaria consertar. Para ser justo aqui, esta é uma questão complexa que certamente não se limita apenas à Nestlé. Mas o que parece claro é que a Nestlé sabia desses problemas trabalhistas há décadas. E com seus bilhões de dólares, eles certamente poderiam ter feito muito mais se eles realmente quisessem. A única vez que eles pareceram mostrar sinais de ação contra essas condições brutais de trabalho foi quando eles estavam recebendo matérias negativas. E há outro exemplo disso, com o que aconteceu na Etiópia em 2002. A Nestlé exigiu $6 milhões do governo da Etiópia, um dos países mais pobres do planeta. O conflito remonta à década de 1970, quando um regime militar na Etiópia apreendeu todos os ativos de empresas estrangeiras e os nacionalizou. E então, muitos anos depois, aquelas empresas que tiveram seus bens apreendidos foram adquiridas pela Nestlé, que agora exigia indenização. Agora lembre-se que foi um negócio que foi nacionalizado sob um governo diferente há 27 anos, e um negócio que a Nestlé nem possuía na época. Mas, ainda assim, para ser justo com a Nestlé, aqui, tecnicamente, eles tinham direito de reclamar uma indenização. Mas aqui está a questão. Na época que eles estavam fazendo esta demanda de 6 milhões, a Etiópia estava enfrentando uma fome extrema que ameaçava as vidas de 15 milhões de pessoas. O país estava em extrema pobreza, com muitos cidadãos ganhando menos de R$500. Sim, 6 milhões poderiam ajudar a fornecer água potável a milhões de etíopes. Podia literalmente salvar vidas. Mas, apesar de estar ciente disso e apesar do fato de a Nestlé faturar cerca de $65 bilhões em vendas no mesmo ano, a Nestlé inicialmente se recusou a deixar a Etiópia fora do gancho e exigiu persistentemente o dinheiro, mesmo que 6 milhões não fossem nada para a Nestlé. Eles disseram que era o princípio da questão que era importante.
No entanto, uma vez que a mídia pegou a história e as pessoas começaram a ameaçar a boicotar a Nestlé, eles imediatamente fizeram uma inversão de marcha e liquidaram a dívida por 1,5 milhão e prometeram investir na economia do país. Mas parece bem claro, se não fosse pelo potencial pesadelo de relações públicas, eles não tinham intenção de recuar. E se você achava que as controvérsias da Nestlé terminavam aí, em 2012, o Competition Bureau, uma agência do Canadá que promove a concorrência em benefício dos consumidores, invadiu os escritórios da Nestlé para investigar a fixação de preços, alegando que a Nestlé estava fazendo acordos com outras empresas de chocolate para garantir que todos mantivessem seus preços igualmente altos, para não prejudicar um ao outro. Nestlé negou qualquer relação, mas acabou concordando com 9 milhões em liquidação no ano seguinte. Sim, normalmente isso pode ser uma grande controvérsia, mas no contexto de tudo o que eles foram acusados, isso nem parece tão ruim assim. E para ser honesto, poderíamos continuar por um tempo listando alegações contra a empresa, como a disputa legal que alegava que a ração para cães produzida pela Nestlé Purina Pet resultou em doenças graves e morte de milhares de cães. Ou poderíamos falar sobre as terríveis estatísticas de poluição da Nestlé. Mas aqui está a coisa por causa de todos esses escândalos que eles estiveram envolvidos. Muitas pessoas tentaram boicotar os produtos Nestlé, mas a empresa é tão vasta que é incrivelmente difícil, porque há muitos produtos diferentes que eles vendem. Eles chegaram em quase todos os países com produtos de todas as categorias diferentes. Quando você compra comida, água ou até cosméticos, sem perceber, você pode estar comprando de uma marca Nestlé. Provavelmente é por isso que, apesar de todas essas controvérsias, suas marcas continuam a crescer e fazer mais aquisições para se tornarem ainda mais poderosas. E para ser justo, tenho certeza de que há muitas pessoas trabalhando na Nestlé que só querem fazer bons produtos de uma forma perfeitamente ética. A questão é que quando Henri Nestlé fundou a empresa, ele estava resolvendo um problema muito genuíno, mas infelizmente, à medida que a Nestlé crescia, seu modelo de negócios suspeitosamente começaram a aparecer problemas, onde a Nestlé suspeitosamente podia vender a solução. Bom, esse foi mais um documentário do canal falando sobre o lado sombrio da Nestlé. Então, se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu gostei e se inscreva no canal.